Sabia que no ministério de Jesus, quanto tempo foi do ministério de Jesus? 3 anos, né? Ou seja, Jesus, ele nasceu, foi um milagre, a vida dele toda foi um milagre. Com 12 anos ele já estava na sinagoga ensinando, com 12. Mas aí você pensa, ele estava com 12 anos ensinando na sinagoga, o ministério dele começou. Não, o ministério de Jesus não começou, a não ser quando ele tinha 30 anos. Até Jesus esperou pelo ministério dele. E sabe o que? Quando o ministério dele aparentemente começou, quando ele foi batizado, e os céus abriu e Deus falou do céu, esse é o meu filho. Tipo, aconteceu um evento. O céu abriu e Deus falou. Agora, a gente pode pensar assim, hoje que a gente conhece o final da história, a gente fala, o céu abriu, Deus falou e Deus veio como uma pomba e o Espírito Santo pousou sobre Jesus, porque a gente sabe o fim da história. A gente está aqui hoje. A gente tem uma Bíblia em todas as versões. O povo naquela época não tinha Bíblia. Hoje a gente já sabe o fim da história. Mas o céu abriu. Sabe o que acontece? Fazia 400 anos que Deus não falava. Cutuca o teu irmão que está do teu lado e fala assim, sabia que fazia 400 anos que Deus não falava nada? De Malaquias até Mateus, Deus não falava. A Bíblia chama isso de silêncio profético. Os teólogos, a teologia chama isso de silêncio profético. Deus não falava, não se manifestava, não tinha manifestação de anjo, não tinha nada. Não tinha teto, não tinha nada. Não tinha. E Deus abriu o céu e mostrou para todo mundo. Tava a galera toda na beira do Jordão. João Batista era o cara pop do momento, ele tinha várias curtidas e vários seguidores, e ele estava batizando Jesus. O que ele disse? Que ele não era nem digno de desatar as sandálias. Ele falou, não, eu não sou o cara, esse aí é o cara. Então o cara que o cara dizia que era o cara, o céu abriu e falou, esse é o cara, é meu filho. Todo mundo viu. Ele estava no auge do ministério dele. Podia ter ganhado vários seguidores no Insta com aquele evento. Só que sabe o que o Espírito fez com Jesus? Quando era para o ministério dele começar, pensa, ele já tinha esperado 30 anos, ok? Tinha esperado 30 anos. Quando o ministério dele vai começar, o Espírito Santo fala assim, vamos para o deserto. O ministério de Jesus não começou no dia que começou. Deus levou ele para o deserto. Quem levou ele para o deserto? O diabo? Não. Foi Deus conduzido pelo Espírito Santo, porque Jesus já era cheio do Espírito Santo. Lembra que o Espírito Santo desceu, pousou e ficou. E desde aquele dia o Espírito Santo está no meio de nós. Por isso que o nome de Jesus é Emanuel, Deus conosco. Ele veio para deixar o Espírito Santo para mim e para você. Amém? Eu não quero começar a pregar do Espírito Santo, porque senão eu vou só ao Espírito Santo. Mas eu tenho uma mensagem para essa noite. Jesus, ele começou o ministério dele indo no deserto. O ministério de Jesus era caminhando. E indo Jesus para lá, e estando Jesus a caminho, Jesus foi para Jericó, Jesus foi para Nazaré, Jesus foi para Cafarnaum, e Jesus foi no tanque de Betesda, e Jesus andou para lá, e Jesus andou para cá, e Jesus andou. E a primeira coisa que ele fez foi andar 40 dias no deserto. Sabia que no ministério de Jesus, 3 anos de ministério, diz que de Jerusalém para Jericó eram 21 dias a pé, pastor. 21 dias a pé. E Jesus, ele andou. Diz que dos 3 anos de ministério, Jesus passou 1 ano andando. E sabe o que é que eu aprendo com Jesus? Eu aprendo assim, se ele demorou 30 anos para ter um ministério, e quando ele foi reconhecido, Deus levou ele para o deserto. Sabe por que muitas vezes a gente fica se perguntando, qual que é o meu ministério? Qual que é o meu ministério? E quer aparecer. E não pode ser o ministério de estar lá na porta recebendo as pessoas. Tem que ter um ministério que apareça aqui. Parece que se for um ministério da escada para baixo, não é ministério. Tem que ser um ministério que apareça. De preferência um microfone com o meu nome. Para todos verem que eu tenho um ministério. Porque isso parece que é sem querer. O ser humano em si, ele quer reconhecimento. Mas Jesus, ele foi para o deserto. No dia que ele apareceu para todo mundo, Jesus recolheu. Isso que eu quero dizer.
que Deus, Ele vai trabalhar no teu... Tem coisas que Ele vai trabalhar no coletivo, mas tem coisas que só vão ser trabalhadas na tua vida, no teu íntimo, no teu secreto. Então não adianta só você... A igreja te ensina, a igreja nos ensina a ser quem a gente vai ser lá fora. A igreja você está aprendendo como se comportar lá fora. A igreja não é um lugar que você vem só para ser abençoado. Você vem para ser abençoado, para sair daqui e abençoar. Porque o evangelho tem que passar pela gente, em rumo à terra prometida. É um caminho a seguir. Agora, qual que era a terra prometida de Jesus? Qual que era a promessa? Qual que era a promessa de Jesus? Ele estava caminhando para a cruz. A cruz era o final dele aqui na terra. Mas a cruz era o começo da nossa vida eterna. E sabe o que? Deus não nos quer parados. E isso eu não estou dizendo para você porque eu quero que você vá pregar o evangelho para todos os lugares e ficar pregando. Não, eu quero que você seja um discípulo de Jesus, onde as pessoas podem olhar para você e dizer, lá veio um discípulo de Jesus. No seu trabalho, na sua escola, no colégio, na faculdade, ou na padaria, no mercado, que seja. Às vezes você não vai ter um título, porque aqui não sei quantas pessoas tem reunidas aqui, mas imagina se a gente fosse dar a oportunidade para todo mundo ter um microfone e cada um compartilhar a palavra. Ia ser impossível. Deus escolhe uns que são mais cara de pau e mais eloquente para falar. Claro que a gente tem que se capacitar. Eu falei assim, não ofendendo ninguém, eu estou falando de mim, amém? Porque eu me acho bem cara de pau. Eu não sou tímida e nem acanhada, mas enfim, tem gente que tem... Eu conheço pessoas, por exemplo, meu marido é extremamente tímido. O Rodolfo, quem não conhece ele, acha que ele é super falante, que ele é super da galera. Não, não é. Ele é bem tímido. E aí, tipo assim, casou com uma pessoa que não é tão tímida, então fica ótimo. Porque aí a gente contrabalança. E é bom você casar com alguém que é diferente de você. Mas a timidez, aí é onde eu vou entrar na palavra. A timidez, quando é um fato da sua personalidade, é uma coisa. Agora, para as coisas de Deus, quando a Bíblia fala tímido, ela quer dizer medroso. E sabe qual que é a coisa que é mais falada na Bíblia? O que é mais falado na Bíblia? Não temas. Não temas. Não temas. Não temas. O que mais é falado na Bíblia é não temas. Ou seja, não tenha medo. E sabe o que? Em Josué, por exemplo, Moisés morreu. E Deus chega para Josué e falou assim, agora a história é contigo. E Josué fala, a única coisa que você precisa é ser corajoso e não ter medo. Porque eu sou contigo em qualquer lugar que você for. E isso ele continuou falando, mas isso é para o Velho Testamento. Não, Deus continuou falando para a gente também, não tenha medo, não tenha medo. Sabe por quê? Porque o medo é um paralisador. O medo te paralisa. E aquela coisa, nós estamos caminhando para a terra prometida. Nós estamos indo para algum lugar. Jesus estava indo a caminho. Agora, quem tem medo, paralisa. Sabe, uma vez eu vi um documentário sobre um tigre, aqueles tigres da Índia lá, tigre de Bengala e tal. E ele dizem que esse tigre ele tem o rugido mais grave de todos os animais. Que é ouvido em muitos quilômetros, esse rugido do tigre. E esse rugido do tigre, ele é grave. Ele tem um grave. Aí você pensa que é uau. Não, não é. É um grave. Eu já ouvi leão rugir no meio da noite. A gente uma vez ficou perto de um zoológico. É um rugido bem diferente daquele que a gente assiste no cinema, que é uau. Não. Esse não é. Esse não é rugido, esse é só um miado. O rugido ele é grave e constante. É um gravão. Sabe quando você ouve um grave que dá um negócio no coração? E o tigre tem esse rugido grave, porque quando ele vai caçar, ele ruge naquele auge do grave do som, porque aquele grave dá medo nas vítimas. E aquele medo paralisa os animais que são presa dele. Aí apareceu um vídeo, né, dos animais tremendo de medo, por causa do som, nem viram.
E o que acontece? Muitas vezes o inimigo, o que a Bíblia diz? Que o inimigo é como um leão rugindo ao nosso redor. Rugindo ao nosso redor para quê? Para nos dar medo. Porque ele sabe que se você tiver medo, você vai paralisar.